Bom dia a todos que já estão aí aguardando essa manhã. Esse programa vai ser bem diferente daqueles que a gente costuma fazer aqui na TV Análise, o programa Análise e Advocacia. Esse programa nós gravamos na semana passada no lançamento do nosso Diretório Nacional da Advocacia, o Análise DNA, edição 2025. A primeira edição impressa da análise editorial a circular neste ano, né? O Análise e Advocacia saiu com o ano 2025 em dezembro, mas neste ano de 2025, a Análise DNA está saindo do forno para vocês, e esse programa é sobre isso, é sobre esse lançamento, com muita informação, com palestras diferentes que a gente vai passar para você ao longo de menos de uma horinha, menos que isso. Espero que vocês gostem e que sigam o nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreva, dá um like, conta para os amigos, porque isso também ajuda a gente. Bom dia, obrigada. Aqui atrás de mim, elas trazem o DNA da nossa empresa. A nossa empresa fala de gente, fala de reconhecimento de pessoas, de talentos, de escritórios, fala de reconhecimento de executivos. É esse papel de reconhecimento, com esse papel que a gente procura dinamizar os negócios da advocacia no Brasil, dar espaço para a divulgação, para que as pessoas possam se distinguir, né? Num mercado que é imenso, a gente sabe disso. Muita gente atuando nele, mas também muita gente se destacando. Se a gente fosse calcular o que significam os 20 anos da análise em número de exemplares imprimidos, nós já distribuímos mais de 1,5 milhão de exemplares nesse período. Número de páginas impressas seriam mais de 700 milhões de páginas impressas. Mas, há 5 anos, a gente também entendeu que a complementariedade é necessária, e nós lançamos o nosso novo portal análise.com, quer dizer, já não é novo, 5 anos no ar, e construindo uma visibilidade muito importante, também em cima do apoio dos nossos parceiros, aqueles que veem valor no nosso trabalho e no tipo de informação que a gente divulga. Gente, é gente atrás de tudo isso. Eu não vou me estender mais, porque a gente tem aqui 3 palestras muito interessantes hoje. A primeira vai começar dando um panorama sobre o Brasil atual, com o jornalista Eduardo Oineg, que é o ativo mais famoso da análise editorial. A segunda, nós vamos falar sobre marketing jurídico, com outro ativo da análise editorial, o Alexandre Seco, que, além de jornalista, é advogado, colega de muitos de vocês. E, por fim, nós vamos falar, não menos importante, de como a análise editorial pode oportunizar maneiras para vocês se divulgarem, estarem mais presentes no mundo dos negócios da advocacia. E quem vai falar para a gente é o nosso diretor de relacionamento, o Alexandre Raciscas. Você tem uma crise de produtividade na sociedade brasileira, está instalada em tudo. Se você olhar os grandes centros, ou seja, se você for olhar aonde as pessoas moram,
Temos. Criminalidade. É uma epidemia nacional. Não tem hoje uma cidade que não esteja vivendo isso, não é? São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza. Não, a gente fala das capitais com exceções, talvez Florianópolis, e a gente fala dos estados com algumas exceções também. Déficit habitacional, que é uma coisa que constrói casa, a gente já construiu uma quantidade de casa enorme e continua a ser 8 milhões de casas no Brasil. Não resolve. Desigualdade social. Não precisamos entrar em muita discussão sobre o que é isso, pela complexidade e pela intensidade, mas está na frente de todos nós, né? Uma diferença de renda muito grande. Se a gente for para o campo, de onde vêm as melhores notícias, resultados extraordinários, um atrás do outro, é inacreditável, mas a grande razão do nosso sucesso está sendo sucateada. Não tem dinheiro para pagar a conta de luz e de água. O governo, e não necessariamente esse governo, mas os governos acham que está dado. Temos a Embrapa, e aí fica todo mundo falando, temos a Embrapa, mas a Embrapa está em dificuldades, é problema. A gente tem um problema grave de armazenagem. Então, se você abrir os jornais nesses últimos dias, você vai ver o seguinte, não tem onde colocar grãos em alguns lugares, e silo é um negócio complicado, tem que fazer um investimento grande. Então, se a gente tiver uma super safra, e a gente vai ter uma safra impressionante esse ano, a gente vai ter problema. E, obviamente, além do problema de armazenagem, tem problema de infraestrutura. Você tem que ir para onde? Para o Porto de Santos? Você vai levar esse grão que sai do Mato Grosso, 1/3 da exportação brasileira, vai para o norte? Como? De caminhão? Como é que funciona? E, falando especificamente de infraestrutura, obviamente, faltam muitos investimentos. O licenciamento ambiental no Brasil é um negócio extremamente complicado, basta ver o processo hoje da margem equatorial, aquela linha que vai do Rio Grande do Norte até o litoral do Amapá, onde a gente tem muito petróleo, só no litoral do Amapá a gente tem um novo pré-sal lá, e o IBAMA fica enrolando, por ideologia, sobretudo. E gargalos logísticos, claros, evidentes, concentração num porto, se a gente quiser mandar, por exemplo, grãos por estrada de ferro, não tem a estrada de ferro. Elas estão paradas, muitas delas paradas no Supremo Tribunal Federal. No mundo empresarial, consequência daquela baixa produtividade, consequência de outras coisas, consequência de gargalo logístico, consequência também de problemas porteira para dentro, fábrica para dentro, baixa competitividade. Hoje, no Brasil, você precisa de 4 trabalhadores para fazer o que um trabalhador americano faz. 4 para fazer o que um faz. Não porque lá eles são 4 vezes mais inteligentes, 4 vezes mais fortes, mas o conjunto de fatores que interfere no trabalho lá aumenta a produtividade deles de um jeito que a gente não consegue. No ano passado, a gente teve 0,1% de ganho de produtividade. 0,1% de ganho de produtividade, ou seja, zero de produtividade. A gente produziu, todo o ganho que a gente teve de PIB foi resultado de contratação de mão de obra. Ou seja, para produzir mais, a gente gasta mais. E, com isso, a gente não consegue ter um crescimento que não produza aumento de inflação. Carga tributária, nós vamos falar disso aqui. Taxa de juros. Olha o exemplo, muito simples. Pega uma dívida de R$100 mil depois de 10 anos e você vai pela taxa de juros dos países, taxa de juros oficial, né? É evidente que você vai pegar um dinheiro a um preço maior. Mas você vê, por exemplo, o mais baixo aqui, Coreia do Sul, depois de 10 anos, 100 mil vira 130 mil. Quando você pega o Brasil, com o 14,25% de agora, ninguém pega dinheiro aqui, é 14,25%. Quem pegar 14,25% está festejando. Mas se pegasse, daria para pegar 100 mil no Brasil, você pega 300 mil na Coreia. O mesmo valor. Então, um empresário coreano pode fazer um negócio 3 vezes maior do que o nosso, pagando a mesma coisa. Como é que dá para competir assim? É muito complicado. Claro, você vai pagar as parcelas, você não vai ficar devendo 10 anos, mas não importa. Aqui é uma simulação para mostrar como fica a vida das pessoas em cada um desses países, pegando dinheiro na taxa básica de cada um deles. Os Estados Unidos manteve a taxa de juros, a faixa 4,25, 4,50, eu fiz a conta com 4,25 para facilitar. Bom, esse é o Brasil que a gente tem, outras coisas a gente vai ver, mas a gente está inserido num mundo
num mundo complexo, né? E que se tornou mais complexo ainda com a eleição de Donald Trump. A gente entrou num cenário de incerteza econômica, incerteza política, e esse cenário de incertezas não nos desobriga a fazer as coisas certas, aliás, nos obriga a fazer cada vez mais as coisas certas. E a pergunta é, estamos fazendo as coisas certas, independente de ser Donald Trump, independente de se ganhasse Kamala Harris? A gente ia festejar se ganhasse Kamala Harris? Seria bom para os Estados Unidos. O Donald Trump é bom para os Estados Unidos. Para a gente, interessa se dá Donald Trump, Kamala Harris, a gente fica falando, não, vai ser melhor para o Brasil se ganhar. Você acha que qualquer presidente americano vai fazer alguma coisa que seja boa para o Brasil? Não vamos fazer isso porque isso vai prejudicar o Brasil. Não vamos fazer isso porque isso vai ajudar o Brasil. Então, nem aí para o Brasil. Eles nem sabem onde fica o Brasil, só sabem que a capital é Buenos Aires. Tirando isso, não sabem muito mais. Bom, então a gente está num cenário de incerteza. Esse cenário de incerteza tem alguns personagens do momento, podem até ser substituídos em breve, resolve a questão do Oriente Médio, resolve a guerra na Europa, mas isso não vai mudar muito, porque o Brasil vive um problema, uma desvantagem. E essa desvantagem que eu mostrei com taxa de juros, que eu mostrei com aquela lista de afazeres para o Brasil, tem mais um detalhe, carga tributária. Você pega os mesmos países que eu mostrei antes e vê a carga tributária deles. Os Estados Unidos com 27% e o Donald Trump está dizendo que vai reduzir a carga tributária e levar para um padrão de país emergente, coisa de 20%, 21% do PIB. E nós com 34%. 34% com uma conta mal feita, é cheiro de 35%. Ou seja, o dobro do México, o dobro da Índia. Aonde é que você prefere investir? Claro que no Brasil, comparado à Índia, porque por razões culturais, é mais fácil investir no Brasil, mas aonde você vai ter mais retorno? Você vai pagar juros mais altos se você for investir financeiramente, você pode vir para o Brasil. Mas se você quer montar um negócio, você prefere ir para a Índia, para o México, para o Chile ou para o Brasil, né? O Brasil tem vantagens. Nós podemos listar várias vantagens do Brasil. Energia, a gente pode citar terreno, preço, quantidade de mão de obra, né? Mas não qualidade. Esses países estão se qualificando. A Índia tem uma miséria extraordinária, mas tira a miséria e ainda sobra gente para caramba que não é miserável. E eles estão fazendo uma revolução. Um presidente, na verdade, um primeiro-ministro, com aprovação de 60%, sendo que ele entrou em 2014. Ele tem 60% de aprovação na Narendra Modi. Está fazendo o quê? Banheiro. Banheiro. O Bolsa Família deles é um sistema anti-cocô ao ar livre. Lá não tem saneamento básico. E lá as pessoas não tinham direito a um banheiro. Está fazendo um programa monumental, um investimento extraordinário. Então, ele está com alta popularidade e baixa carga tributária. Aqui é o contrário. Bom, e para fazer o que a gente precisa, obviamente, a gente tem as instituições, né? A gente precisa delas, a gente não pode abrir mão delas, ainda bem. Países que não têm instituições sólidas não são países, são grupamentos de pessoas, feita a Venezuela, por exemplo. Ali temos o prédio do Congresso Nacional, já limpinho, depois dos ataques, tudo arrumadinho. Agora, ali dentro, vocês enxergam um alto compromisso com o processo de mudanças? Vocês enxergam um prédio preocupado em oferecer o que há de melhor para a sociedade? Ou um prédio mais preocupado em pegar 50 bi de emendas e distribuir sem nenhuma política pública, sem nenhum critério? Segundo Congresso mais caro do mundo, só perde para os Estados Unidos. E perto, quase o dobro do custo do Congresso japonês. É um pouquinho mais do que o dobro conforme o câmbio. Aí a gente tem a justiça brasileira. Esse é o símbolo da justiça brasileira, a estátua da justiça e o prédio do Supremo Tribunal Federal. Vocês podem concordar ou podem discordar, mas nós temos um judiciário que não se conforma que o Brasil só tenha direito a uma Constituição, a escrita pelos constituintes de 1988. Como assim eu não posso escrever a minha própria Constituição? Eu sou um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu sou um juiz de primeira instância, eu sou um desembargador, eu sou um integrante do Ministério Público, eu tenho a minha visão do que é o certo e do que é o errado. Como assim? Só uma? Para quê? Tantos constituintes trabalharam naquele processo, por que não eu, que estudei direito e sou um cara extraordinário, inteligente, integrante do poder moderador, como disse o ministro Dias Toffoli a respeito do Supremo Tribunal Federal na gestão dele quando presidente?
isso vira um fator de insegurança jurídica. Para quem empreende, para quem trabalha, para quem está no mundo dos negócios, é uma loucura. É uma loucura. O governador de estado quer fazer o hospital no município A, vem o juiz e diz, não, o senhor não pode fazer, o senhor tem que fazer no município B. Como assim tem que fazer no município B? Pois é, tem que fazer. Qualquer um faz. E se, lá do prédio do Supremo, você vê os sinais da insegurança jurídica, por que um juiz federal não vai copiar o modelo? É a jurisprudência comportamental, não aquela que organiza o processo constitucional. O judiciário mais caro do mundo. Não há nada como porcentagem do PIB. Alguém vai dizer, ah, mas o PIB da Alemanha é o dobro do nosso. É, mas lá custa 0,3% do PIB e o nosso custa 1,3%. Então, mesmo sendo o PIB da Alemanha o dobro do nosso, o deles é 0,3% do PIB. Então, seria 0,6% e o nosso é 1,3%. Aliás, 1,6%, se alguém pesquisar aí, vai achar 1,3%, 1,6%. Aí temos o prédio do Poder Executivo, né? O símbolo é o Poder Executivo, mas é a presidência da República, o governo federal hoje. Cadê o projeto nacional? Que país está sendo desenhado? Se eu quiser elogiar, eu quero elogiar o governo com base no seu programa e naquilo que já conquistou. Ele vai dizer, desculpa, não tem. Mas me dá o seu programa de governo, só para eu elogiar e ticar aqui o que você já fez. Não tem, porque não tem um compromisso. Não existe um compromisso. Ausência de projeto nacional. Sem projeto nacional, você faz o que você quer, você fica... Ah, falta uma marca para o governo não tem uma marca. Claro que não tem uma marca, não tem projeto nenhum. Então é um governo meio perdido. Então, como é que pode alguém não ter marca? Você pode dizer o seguinte, aquilo que eu faço não é reconhecido. Agora, eu preciso ter uma marca, eu estou atrás de um projeto que eu não consigo, e um governo desaprovado nas pesquisas neste momento. Aí vem a pergunta do Alexandre Raciscas, o que esperar de 2026? E, claro, a gente está falando de voto, para onde vai, para onde não vai. É muito difícil responder, mas a gente sabe algumas coisas. A gente sabe que o Jair Bolsonaro não fará parte da cédula eleitoral, não fará parte, e que ele vai estar ou preso ou asilado, talvez visitando o filho, talvez em outro lugar do mundo, que eu não sei, mas preso ou asilado. E a gente sabe que o Lula dificilmente vai voltar a ser o Lula popular que já foi um dia. O Lula saiu do governo no seu segundo mandato em 2010, quando a Dilma foi eleita, com uma popularidade acima de 80%. Negócio jamais visto. E ele, ao voltar, seguramente falou, bom, eu tenho a fórmula do sucesso, é só não chegar perto de mim com uma criptonita que eu saio voando porque eu sou super-homem. Pois é, aí apareceu a criptonita, que é a dura realidade, que é o tempo mudou. O tempo mudou, então ele era o cara que datilografava mais rápido da sala, e hoje isso não tem valor nenhum. Então ele tinha habilidades que hoje já não valem mais, e ele está tentando achar um novo jeito de fazer. E está difícil. Então, dificilmente ele vai reverter a popularidade. Mas não tiremos conclusões, nem de um lado, nem do outro, porque o Jair Bolsonaro estará preso ou asilado e porque o Lula é impopular. Quem arriscar um palpite com base nesses dados pode tomar um cuidado, pode tomar um susto muito grande. E a gente tem como referência, né, saber o que está acontecendo, o papel das pesquisas. E aí entra Mr. Mood, que eu falei que ia responder a pergunta. O Elon Musk, ele, em 2017, ele disse que ele iria levar pessoas para Marte em 7 anos. Não levou, né? Já foi o prazo, já venceu. Mas ele falou que iria levar as pessoas para Marte. Ia ser uma viagem para a colonização de Marte. Aí, Marte fica a 225 milhões de quilômetros da Terra, o ar lá é rarefeito, temperaturas são muito baixas. É um problema você, como é que você vai ter uma linha de suprimento, como é que você vai gerar alimentação e como é que você vai estocar oxigênio, né? A Dilma já falou sobre estocar vento uma vez, tá? Mas aqui a gente tem um outro problema mais prático. E aí resolveram fazer uma pesquisa. A pesquisa perguntava assim, você iria para Marte? Fizeram uma pesquisa real para os americanos. 7% dos americanos disseram que sim, eles iriam para Marte. Ainda que eles não pudessem voltar para a Terra. E 26% falaram, eu considero esse troço aí, viu? Eu acho até que é legal. Ou seja, 33% dos americanos disseram, de alguma maneira,
que eles considerariam ou topariam ir para Marte. Aí você acha que é razoável ou pouco razoável ver alguém dizendo que vai votar nesse ou naquele? Não é marciano, né, esses nossos candidatos. Pois 33% das pessoas disseram isso. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: e se eu te desse o boarding pass? Se eu te desse e dissesse, agora você entra, você é no 12C, você é corredor, né? Corredor, você senta ali. Aí o cara fala, como assim? Não, você vai para Marte. Você não falou que é para Marte? Eu falo, não quero ir para Marte. Porque nessa hora eles embarcariam de verdade? Não, quando você pergunta em teoria, a resposta vem em teoria também, só que você acha que é uma resposta, mas não é uma resposta. Você criou uma pergunta idiota. Então vem mood. Eu não estou no mood de viajar para Marte. Se eu tiver que viajar para Marte agora, eu não vou. Eu vou para a reunião do trabalho, vou pegar o ônibus, mas eu não vou para Marte. Então, o papel do mood, do humor, do estado de espírito, é fundamental. Sabe? A gente não está em clima de Copa do Mundo. É o ano que vem. Só lá que a gente vai virar torcedor. A gente não está em clima de eleição. Só lá que a gente vai virar eleitor. Agora a gente está em clima de contribuinte, que é um lixo, eu detesto esse nome, mas nós vamos ter que pagar imposto. Então, nós estamos em clima de contribuinte, é isso que a gente está. Não está em... Mas aí você pergunta para um negócio para mim, do momento em que eu tenho que estar pensando como eleitor, eu falo qualquer coisa. Olha, a Análise 500 ela faz um trabalho muito importante para os escritórios no momento em que ela presta essa divulgação especializada para setores em foco, seja agora na área do direito digital, que é o caso do nosso escritório, na parte do direito empresarial, você tem um acesso maior em saber como essas empresas trabalham, como estão sendo feitas suas divulgações, o impacto que isso está gerando para clientes. É um trabalho muito importante até para os escritórios novos, como é o nosso caso, né, que em poucos anos de escritório já fomos premiados pela Análise e chegamos a esse conhecimento, fazendo além do trabalho a divulgação pela própria Análise. Então vejo isso com grandes perspectivas, que esses 20 anos da Análise acarretaram de grande impacto para o direito e que ele vai continuar gerando um grande impacto para os próximos anos para os escritórios que fazem parte desse grupo seleto. Bom, primeiro que a Análise desse ano completa 20 anos, né? Não é qualquer empresa, e aliás, a minoria das empresas em geral tem essa longevidade, essa vivência, mas especificamente no mercado jurídico a Análise é a grande referência. Não só pela qualidade do trabalho que é feito, que é muito sério, desde sempre a gente conhece esse trabalho, ele é reconhecido nacionalmente e até internacionalmente, mas também é muito humano. O time da Análise, para mim, o grande diferencial é saber se aproximar das pessoas, é saber se integrar com o executivo jurídico, com o advogado, com o profissional em geral e transformar isso que é um levantamento de dados, né? Hoje todo mundo fala só em Big Data, em uma Big Data mais ligado a pessoas. E para mim que é hoje, nesse mundo cada vez mais rápido, mais interconectado, com mais IA, ainda um grande diferencial, onde eu consigo trazer informação, dados, levantamentos sérios, sem influência, sem pagamentos e um monte de coisas erradas que esse nosso mundo tem apresentado, e mantendo essa possibilidade de conexão, como num evento maravilhoso desse que a gente está hoje. Então é uma grande alegria, eu quero deixar meus parabéns e dizer que a Análise que siga aí por mais muitos 20 anos pela frente. Eu confesso que eu fiz parte, não sei se todo mundo, que eu já sou um pouco mais velho aqui da geração, que pegou a Análise desde o início. Então, assim, eu posso falar com bastante carinho, inclusive, de que a Análise, eu acho que foi pioneira em fazer esse trabalho, né, de coletar essas informações, que são informações muito valiosas, que eu acho que não existia, não me recordo de existir algo parecido no mercado até então. E isso ajuda com certeza o desenvolvimento dos departamentos jurídicos também, porque a gente acompanha, é uma forma de a gente acompanhar o que acontece no mercado, como as empresas estão se organizando, as pessoas que trabalham, né, em cada lugar também. Acho que é importante acompanhar a movimentação para ver como está sendo feito o desenvolvimento de estratégia de cada companhia. E isso ajuda a gente sempre, você acaba se comparando sempre com os melhores, né? Então assim, isso ajuda a gente a manter também o foco em sempre tentar fazer o melhor, nunca se acomodar e sempre ter um olhar bastante focado. Agora todo mundo é moda, né? Todo mundo fala inovação, mas acho que a gente tem que se preocupar sempre em ter uma melhora constante, né? Inovação nem sempre está relacionada com ferramentas, com software, etc., mas simplesmente numa maneira diferente de fazer alguma coisa
que antes era feita de uma maneira que hoje já não faz mais sentido. E eu acho que a análise entrou nesse mercado e tem colaborado muito para tudo isso, os eventos, as discussões que tem, sabe? Depois agora com o portal, as matérias, isso ajuda bastante a gente a se manter atualizado. Nós vamos agora falar com o Alexandre Seco. Ele é sócio fundador da Análise Editorial também. Eu também sou, tá, gente? Nós três. Eu com esses dois moços aqui. O Seco, então, tem mais de uma década, melhorou. Obrigada, gente. Obrigada, Flávio. Estudando marketing. Marketing para os negócios. Como fazer as coisas funcionarem em cima de informação de qualidade. Né? Vou deixar com ele. Então, eu acho que se a gente pensar no marketing como a gente está acostumado a pensar, não todos, eu tenho visto iniciativas, muitas iniciativas super legais que merecem ser copiadas, reproduzidas, enfim. Mas, de um modo geral, eu acho que a gente ainda tem a cabeça muito pautada por aqueles 13 artigos lá da OAB. Mais uma vez, vou insistir, uma vez eu esqueci de falar isso, e depois vieram pegar no meu pé, mas você é contra as regras? Não, toda área, todo setor tem regras, e dá para fazer tudo. Vocês já viram até propaganda de remédio de tarja preta. Não sei se vocês já encontraram na sala de um médico uma revista dessas, dirigidas ao público médio, com propaganda de calmante, tranquilizante. E é engraçadíssimo, porque eles lá listam as vantagens do tranquilizante A, o tranquilizante B. Enfim, eu posso fazer propaganda, eu posso fazer bom marketing com grandes regras, com poucas regras, com pequenas, com muitas, enfim, isso não importa, desde que a gente pense no assunto com criatividade e buscando possibilidades. E eu acho que a solução, a questão número 1 que a gente precisa ter em cima da mesa para pensar num marketing mais envolvente, num marketing mais vendedor. A gente não vende só produto e serviço, a gente vende marca, a gente vende ideia, a gente vende a nossa autoridade. Mas comunicação a gente faz para vender e para influenciar. Quando você coloca lá a foto das cadeiras e das mesas do seu escritório, eu não digo que isso está errado, não. Há escritórios que sentem e têm a necessidade de mostrar uma estrutura adequada para receber clientes. E esse é um bom marketing. O problema não está na foto A ou na foto B. O problema está na escolha correta da mensagem, e ela tem que ser adequada, ela tem que estar endereçada aos interesses de daquela pessoa com a qual você quer se relacionar, com aquela que você quer convencer, aquela que você quer que te telefone, aquela que você quer que marque uma reunião com você. Uma segunda, enfim, eu falei da necessidade de pensar no interesse de quem vai ouvir, e deixo aqui também uma outra questão. A necessidade, hoje, de a gente pensar em multicanal, numa propaganda, no marketing, numa comunicação que não esteja onde nós queremos estar, e sim onde o nosso cliente está. Talvez tenha um tabu a respeito de advogado no TikTok. Qual o problema de um advogado no TikTok? Um advogado sério no TikTok, convidando jovens estudantes para o seu programa de estágio, eu acho muito adequado. Enfim, muito adequado. Por quê? Porque ele vai falar num canal onde os jovens estão. Ele não precisa dançar hula-hula para ir para o TikTok. Eu estou aqui dizendo que é importante, eventualmente, se aproveitar desse canal para falar com um público que interessa a todos nós aqui, jovens interessados, brilhantes, criativos, que eventualmente não estão no LinkedIn, estão no TikTok. Então, por que não TikTok? Então, eu tenho a impressão que quando a gente vai se fazendo essas perguntas, e essa é uma pergunta que eu acho valiosíssima, por que não?
Por que não? Por que não? Se a gente tem essa, partindo aqui para o meu, finalmente, se a gente tem na cabeça interesse de quem está ouvindo e a necessidade de falar onde essas pessoas estão ouvindo, eu acho que a gente dá um passo enorme para ter campanhas de marketing, para ter campanhas de comunicação muito mais eficientes. Vocês hoje recebem um prêmio, são mais admirados, são eleitos mais admirados por 1.000 executivos das maiores empresas do Brasil. É uma honraria isso, enfim, eu não conheço pesquisa tão ampla, tão extensa, tão profunda, enfim, é um certificado de qualidade, de admiração incrível. E o que a gente faz com isso? A gente vai lá e publica um post no LinkedIn e a mensagem está dada. Com isso, eu vou aqui para a minha terceira e última dica. Eventualmente, a gente tem que começar a pensar em campanha e não em post. Uma informação importante, ela precisa ser dita, repetida em vários canais, de várias formas. É importante, mais do que postar no LinkedIn, aquela honraria que você recebeu, se certificar de que as pessoas leram, de que elas souberam, de que elas entenderam a importância daquilo. Ah, recebi um prêmio, mas você falou para o teu cliente que não é um prêmio, você recebeu os votos de um grupo de 1.000 diretores executivos jurídicos das maiores empresas do Brasil. Peraí, tem prêmio e prêmio. E eu acho que informar isso para o seu cliente faz toda a diferença. Ah, não é um prêmio, não é aquele diploma de honra ao mérito que tinha antes ali no comércio da esquina. Eu tenho muita convicção de que esse tipo de informação, ainda mais hoje, ela tende a passar perdida, batida, no meio de tantas outras. Mas você pode trabalhar isso como? Olha, fui ranqueado pela análise, o advogado escreve um artigo, ele grava um vídeo, ele manda uma mensagem pelo WhatsApp dele para a comunidade dele. O escritório faz um evento qualquer para celebrar. Enfim, você vai comunicando, você vai marcando aquela informação, você vai deixando a informação na cabeça das pessoas. Em vez de seguir aquela lógica que hoje a gente segue muito, que tem que publicar. Estive na festa, estive no baile, recebi o livro, escrevi o artigo, enfim, e aquilo que realmente importa não é só o prêmio, enfim, o prêmio, é claro, é importante, tem outras coisas na vida de vocês que importam e que merecem ser ditas, não em formato de post, mas com a força de uma campanha. Muito legal estar no evento aqui da Análise. A Análise há muitos anos se transformou na maior referência no mercado jurídico, quando o tema é pesquisa de mercado, profissionais, escritórios. E para quem é gestor jurídico, né, como o nosso time ali do Jurista Sem Gravata, a maioria deles trabalha em empresa ou trabalhou em empresa, os rankings, o material, o conteúdo da Análise sempre foi de muita valia para nós. É um selo de qualidade, né, então eu incentivo os escritórios a estarem próximo da Análise, expondo o seu conteúdo, porque para quem está do outro lado do balcão, buscando bons parceiros, buscando bons especialistas, bons advogados desengravatados, a Análise e os seus rankings sempre são uma ótima referência para nós. Na verdade, o ranking da Análise é um dos mais cobiçados pelos advogados, porque é uma análise idônea e que se busca ali uma recomendação voluntária. Então, de fato, quem aparece nesse ranking acaba tendo uma grande credibilidade e, para mim, é uma honra estar nele desde o ano de 2017, como mais admirada em direito digital, em propriedade intelectual, também no estado de São Paulo e em alguns setores econômicos. Então isso acaba destacando o trabalho dos escritórios, o Pigão, Ferrão e Fioravante, Sociedade de Advogados também é um dos mais admirados e outros colegas de equipe. Então para nós, não apenas essa questão de colocar em destaque, mas eu vejo que para o
mercado também auxilia muito saber quem são aquelas pessoas que têm um trabalho conhecido, e isso pode gerar inúmeras oportunidades. E sem ser também que acaba colocando lupas importantes, né, como é o caso do ranking da advocacia mulher, que destaca o trabalho das mulheres, e isso acaba sendo válido, porque às vezes uma desculpa que tem de não se contratar mulheres ou de não dar oportunidade para mulheres é que não sabe quais são elas capazes, né, e que têm a especialidade em determinado segmento. Então isso eu acabo entendendo como sendo uma iniciativa de extrema relevância para a nossa advocacia. A análise cumpre um papel singular e único e bastante relevante no nosso mercado. Afinal, faz um mapeamento extremamente assertivo e específico e que traz informação de qualidade, não só para os advogados, mas também para as grandes empresas e para o mercado como um todo. Então, dentro de uma perspectiva em que, inclusive, hoje eu estou trabalhando muito, de tentar inserir dentro da advocacia o papel de inteligência, e aí, nessa diferenciação entre o que seria uma investigação que se refere a fatos pretéritos, né, para a reconstrução de algo que aconteceu, e o que seria a inteligência, nesse caso a inteligência privada, que pode ser aplicada por escritórios de advocacia, que digamos assim, a informação a base de tudo. Então a decisão, para ser qualificada, ela precisa ter informação, e uma informação acertada, útil. Então, a partir desse momento, quando a gente tem um mapeamento do mercado, quando a gente tem o mapeamento dos serviços que estão sendo ofertados, os movimentos que são feitos entre os escritórios de advocacia, os sócios, os grandes advogados, os grandes players do mercado, a gente consegue ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, inclusive para decisões de gestão, decisões de atuação de áreas, de setores dos escritórios de advocacia. Então, para além de tudo, para os próprios escritórios e para a própria advocacia, nós temos um papel relevantíssimo da análise em nos trazer essa informação já com uma tradição imensa e hiperqualificada. Na verdade, a análise entrou na nossa vida de uma maneira espontânea. Primeiro eu tive a honra de ser indicada como advogada admirada, mesmo não tendo nenhum contato com a revista. O escritório também foi mencionado. E aí, em seguida, veio a premiação na FENALOL. E o que a gente entende de tudo isso é que o trabalho de vocês dá destaque a bancas que se dedicam, que buscam fazer trabalhos diferenciados. E isso, para a gente, é extremamente gratificante. Agora, nós vamos passar aqui a peteca para o diretor de relacionamento da análise editorial, o Alexandre Raciscas. Ele vai mostrar para vocês aquilo que a gente oferece no nosso portfólio. Mas aqui eu gostaria de falar um pouquinho da origem da análise editorial. Ela completa agora 20 anos, fruto da sociedade do Eduardo Oineg, Silvana Coalho e Alexandre Seco, que saíram de seus jornais e revistas, que trabalharam por muitos anos na Editora Abril, Folha de São Paulo, Valor Econômico, etc., para fundar a análise editorial, objetivando trazer informações de qualidade para o mercado, e, no caso, o mercado jurídico. Eu acho que o Seco, por ser advogado, contribuiu muito para nos provocar nesse sentido. E a primeira publicação que a análise fez, e foi uma única edição, é o Análise e Justiça. É uma revista que, de fato, existe, pessoal. Ela teve uma edição só, está aqui. Não posso entregar para ninguém, porque ela faz parte do nosso acervo. Mas o DNA da análise, parodiando a nossa expressão do Diretório Nacional da Advocacia, é contribuir com informações de qualidade. Então, foi feito um trabalho, um levantamento histórico de quais teriam sido as principais decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, num determinado espaço de tempo. E publicamos aqui 250 decisões, mas não foi só publicar a decisão. Qual foi o impacto que essa decisão teve para a sociedade, para a economia, para os negócios, para um setor econômico, e esse é o trabalho da análise. Mas, quando estava sendo desenvolvido esse trabalho, o que aconteceu? Se percebeu que o mercado era muito viciado em 10, 12, 15 escritórios de advocacia, que não precisamos mencionar os nomes, mas são escritórios tradicionalíssimos do mercado, e o mercado é muito maior do que esses 10, 12, 15 escritórios de advocacia. E, dessa forma, surgiu, então, a ideia de fazer o Análise Advocacia, que completa este ano também 20 anos, com a sua edição de novembro, em que nós pesquisamos os executivos jurídicos das grandes empresas. Então, como é que é essa pesquisa? Essa é a capa da última edição do Análise Advocacia, que circulou no final de novembro do ano passado, já com a marca 2025. As pesquisas são feitas com 2.300 empresas. Nós temos um critério que é
que é focado em empresas que faturam acima de 100 milhões de dólares ano. Nós procuramos essas empresas no Brasil, então essa receita, ela de alguma forma ela é comprovada no Brasil. Foram feitas, no ano passado, 1.112 entrevistas dentro dessas 2.300 empresas, ou seja, foram feitas 1.112 entrevistas com heads da área jurídica e alguns executivos financeiros que comandam as áreas jurídicas. Essa entrevista, para vocês terem uma ideia, ela demora em média 1h05 para ser concretizada. E mesmo assim, a gente conta com 1.112 profissionais que, ano a ano, nos atendem, sabendo o tempo que vão dispor para a gente, para desenvolver esse trabalho que leva aos mais admirados. A pergunta inicial ela é muito simples. E aqui é importante que o que eu gosto sempre é de desmistificar o nosso processo de pesquisa. Cite o nome de até 3 escritórios e depois advogados nas especialidades XYZ. São 19 áreas do direito que a gente faz a pesquisa. A gente atribui peso 1, peso 2 ao primeiro nome indicado, peso 1,5 ao segundo, peso 1 ao terceiro. Isso faz com que a dinâmica das indicações valham pontos e depois esses pontos são trazidos e traduzidos em tabelas em que a gente aplica uma fórmula estatística, então a gente separa lá área ambiental, os escritórios separados em full service, abrangente e especializado, do maior pontuador para o menor pontuador, essa fórmula estatística é aplicada e ela é traduzida nas bandas que são publicadas na revista, como vocês estão acostumados a ver. As 19 especialidades, muita gente nos pergunta, poxa, por que não faz essa especialidade, não faz aquela? Imagine que quando a gente fazia 12 áreas do direito, nós demorávamos 40 minutos em média na entrevista. Aumentamos para 19, dá 1h05. E a gente não quer correr risco desse cara parar de nos atender. E alguns deles estão aqui presentes, sabem do que eu estou falando. Nós ouvimos 40 setores econômicos. O IBGE tem lá 92 na lista dele, mas nós ouvimos os 40 setores mais relevantes. É fato que alguns desses setores talvez não tenham o faturamento acima de 100 milhões de reais de 100 milhões de dólares líquido ano, mas a gente o inclui pela importância que aquele segmento tem na economia. E o nosso processo de pesquisa, né, a Lígia Donatelli e a Juliane Almeida cuidam desse processo com muito rigor, eu costumo brincar que a fila anda. Então, na medida em que ela tem lá 100 empresas do setor farmacêutico para entrevistar, ela conseguiu entrevistar 30% desse setor, infelizmente não dá para fazer 50% mais um, mas 30% daquele setor, ótimo, aquele setor farmacêutico foi ouvido, vamos para o próximo que, de repente, a gente está atrasado no processo de pesquisa. Se nós temos 100 empresas nesse porte sediadas na Bahia, no momento que a gente ouve os 30% na Bahia, a gente vai para outro estado em que a gente esteja um pouco atrasado no processo de pesquisa. Essa pesquisa demora 2 meses e meio, aproximadamente, para fazer, com mais de 15 entrevistadores. O período é mais ou menos de meados de junho até início de setembro. Também apresentamos escritórios admirados em 24 estados e também no Distrito Federal. Os escritórios aqui são ranqueados pela sede declarada para a gente. E publicamos, porque essa pesquisa também, é claro, 1h05 não é o tempo que ele leva especificamente para indicar os escritórios. Mas 75% desses escritórios engatam segunda nessa pesquisa e nos respondem uma série de outras questões que a gente apresenta em panoramas dentro da própria publicação e depois também no site análise.com ao longo do período. Tem uma informação aqui que, para mim, ela é muito importante e ela reforça a importância do nosso trabalho e do trabalho de comunicação e marketing junto à análise editorial. Nesse cantinho aqui, nós temos que 38% dos executivos romperam contratos com pelo menos um escritório no último ano. E 20% vai romper no período seguinte. Como é que eu vou fazer para encontrar um novo escritório, um novo parceiro, etc.? E a análise é uma boa candidata para isso. A análise produz relatórios. Esses relatórios, eles são desenvolvidos baseados nas nossas pesquisas. A gente abre para esse interessado todas as informações de bastidores, menos a empresa e o executivo, naturalmente, que deu esse voto para o cliente.
mas o escritório vai conseguir saber quantos votos ele teve por especialidade, quantos votos foram oriundos de um determinado setor econômico, porque quando a gente fala setor econômico, cabe lembrar o seguinte, eu não pergunto qual é o escritório que você admira no setor de energia, mas não, a origem do voto que você teve em societário, civil e tributário foi de um executivo do setor de energia. Então, ali você concentra votos e se torna referência nesse setor. Então, esse relatório te abre todas as informações. Uma coisa muito importante, até quando o escritório contrata isso com a gente, é identificar que, muitas vezes, ele tem lá 10 advogados que saíram ranqueados no anuário e tem mais 10 que ficaram abaixo da nota de corte. O quanto é importante saber quem são, quantos votos, quantos pontos, qual a origem desses votos, qual foi o setor econômico que está votando nesse escritório. Então, o relatório ele tem um caráter de consultoria muito importante. E nós temos inúmeros escritórios que contratam relatório com a gente há muitos anos e fazem disso uma tradição, porque ele é um instrumento de gestão para o escritório poder monitorar a percepção da sua marca. Deixa eu andar um pouco mais rápido. Temos certificados e premiações. É muito natural que um advogado, um médico, quando se forma, gosta de imprimir o seu certificado, colocar na parede, isso é muito tradicional, é muito natural. E a análise sempre foi inquirida com relação, poxa, eu queria ter o meu certificado aqui, queria botar na parede, e a gente começou a visitar muitos escritórios que começavam, de alguma forma criativa, a colocar essa informação. E a gente acabou desenvolvendo certificados para o análise de advocacia, para o regional, que é um recorte da pesquisa do análise de advocacia, para o Mulher, que foi lançado a semana passada, né, tem uma live de lançamento, convido a todos que participem, que assistam. E o certificado de indicado. Esse certificado aqui gerou um monte de burburinho no mercado esse ano. Mas o que é esse indicado? A gente precisa entender, quando a gente faz a pesquisa do análise de advocacia, com aqueles 1.112 executivos jurídicos, foram indicados 1.987 escritórios na última pesquisa, mas publicamos 1.150 na revista. Outros 837 escritórios ficaram para fora. Mas eles são relevantes. Entendam que só na nossa plataforma do Análise.com, nós temos mais de 9.400 escritórios com atuação empresarial cadastrados lá. E eu vou mostrar um pouquinho isso daí depois. Então, estar entre os 2.000 indicados pelos altos executivos das grandes empresas é um feito importante e merece celebração também. Da mesma forma que tivemos 5.872 advogados diferentes citados na pesquisa, dos quais publicamos 2.814, ou seja, 3.000 advogados ficaram fora da revista impressa. E aí tem uma questão de você prestar uma certa satisfação para o eleitor, porque o executivo jurídico muitas vezes fala, poxa, mas eu votei naquele escritório e ele não apareceu no ranking. O meu voto foi validado, o meu voto está valendo. Como é que é isso? Então, a gente chama de voto, chama de eleitor, para simplificar a situação. Não há lista prévia, não há cédula, não há nada. É um voto de recall, é o nome que está na cabeça daquele profissional no momento em que é entrevistado. E a gente, então, resolveu fazer essa certificação, e a análise está caminhando para esse processo de ser uma empresa certificadora do mercado jurídico. Por que não? Então, nós acabamos criando esse processo de indicação, porque quando você vai também para o profissional, o advogado em si, poxa, são mais de 1.400.000 advogados no país. Desses, a gente estima que 150.000 trabalhem em escritórios da advocacia empresarial. E você está entre os 6.000 indicados, é um feito importante que merece ser celebrado. Bom, vamos falar do análise executivos. Vocês têm aí no braço da cadeira, quando entraram, você tem a última edição do Análise Executivos, a próxima edição circula agora em maio, e ele foi criado há 18 anos, né? Nós vamos para a 18ª edição, de uma percepção muito importante nossa, que foi o seguinte, poxa, todo ano a gente batia na porta desse executivo, perguntava quem ele admirava, dele responder a pesquisa, e podia começar a ficar muito chato. E a gente, então, criou essa publicação, que traz, dentro do seu contexto, uma relação
com o perfil dos principais heads jurídicos, financeiros e depois da área de compliance dessas 2.000 maiores empresas que a gente pesquisa. Publicamos nessa revista mais de 11.000 nomes de profissionais do primeiro e segundo escalão do jurídico, financeiro e compliance. Então, é uma publicação extremamente celebrada por esses profissionais ao longo do tempo. Aqui eu vou aproveitar e vou passar antes de passar o vídeo, a gente, há 10 anos, vamos para a 11ª edição, de uma pesquisa que a gente faz justamente com esses profissionais, com esses executivos, que apontam seus pares que mais admiram, dentro de um processo muito similar ao que é o análise de advocacia. Eles indicam seus pares. Então, isso para eles tem um valor extremamente importante, porque ele é eleito pelo seu par. E para nós é extremamente importante essa relação com esse executivo. Só para vocês terem uma ideia da nossa proximidade com esse profissional, a gente faz um evento de lançamento desse análise executivo já há 10 anos, vamos para a 11ª, como eu falei. Quando veio a pandemia, a gente tinha um compromisso com os patrocinadores da edição e não teve condições de fazer evento. Isso aconteceu em 2020 e 2021. Mesmo assim, os patrocinadores estavam lá com a gente. Hoje, em função daquele momento, 70% dos executivos jurídicos, financeiros e compliance listados no nosso banco de dados, nós temos o endereço residencial desses profissionais. O tamanho, o grau de intimidade que a gente acabou criando com esse profissional. Né? Eu não sei se o Flávio Franco ainda está aqui. Está aqui. Poxa, a análise se sente lisonjeada. Todo ano, na festa de fim de ano do Jurídico Sem Gravata, só tem a análise convidada. E é natural uma coisa, né? Quando eu falei que a gente começou a fazer a pesquisa, a nossa equipe se deparava com algumas situações que são as seguintes. Poxa, ligava para a assessoria de imprensa daquela empresa. Eles não sabiam nem que existia alguém do jurídico naquela empresa. Era uma figura, às vezes, apagada dentro da companhia. Sabe, assim, olha, naquele fundo de corredor à esquerda, quando fica escuro, lá é a salinha dele. Por favor, não os alimente. Era mais ou menos isso, Flávio. Né? A análise com essa publicação deu luz a esses profissionais. Esses profissionais ganharam importância ao longo desses 18 anos que a gente faz a publicação com o perfil dos executivos. Esses profissionais hoje são membros de conselho. Muitas empresas não dão um passo adiante se não ouvir um desses profissionais. Então, a gente trouxe à tona. Daí, a importância que eles enxergam em nos atender, nos dar entrevista. Então, a nossa base de dados tem o nome de todo esse pessoal. A gente sabe perfil. Se você pegou a revista aí, você vai ver lá dentro que tem qual é o cargo, qual a idade, quantos anos entrou, com quanto tempo está na companhia, a quem responde, qual é a sua equipe interna. Né? Eu tenho orgulho de ter aqui um exemplar de um profissional trabalhista de uma empresa dessa que fatura bilhões, que é meu filho. É um profissional que está aqui, que cresceu acompanhando a análise editorial, entendendo os processos, e hoje ele é um setorial. O setorial não é o head, mas é o cara que cuida, no caso dele, o trabalhista e outras atividades que vão colocando na mão dele. Então, nós temos o banco de dados, temos o celular dessas pessoas. Né? Hoje é muito comum você se relacionar com essas pessoas via celular. Então, esse é o grau de relacionamento, de interação que nós temos com esse público. E vamos falar do DNA. O DNA é essa publicação que vamos lançar a nova edição hoje. Ele foi lançado em 2013, de uma carência do mercado, de uma demanda do mercado, que sabia que a gente fazia o análise de advocacia, e o importante é que vocês tomem conhecimento. Por 10 anos, a gente não aceitou publicidade de escritórios de advocacia dentro do análise de advocacia. Isso garantiu a percepção de isenção completa sobre o processo. E nós éramos muito provocados pelo mercado. Poxa, mas eu quero anunciar, como é que eu faço? Eu quero estar nessa revista, eu quero comprar um anúncio, eu quero fazer alguma coisa, algum movimento. E a gente, por 9 anos, não fez. Na 10ª edição, então, a gente resolveu trazer para a publicação uma seção chamada Diretório, que é uma replicação das informações do Diretório Nacional da Advocacia, que foi criado justamente para atender essa demanda de comunicação que os escritórios tinham perante o público executivo. Para vocês terem uma ideia de grandeza, né, nós vamos falar um pouco depois de edições impressas,
Mas o Análise e Advocacia tem 30 mil exemplares, o DNA tem 37 mil exemplares e o Executivo são 18 mil exemplares. Ele é menor porque ele tem uma distribuição um pouco mais restritiva, ele vai para o mercado executivo e para os parceiros comerciais. O Advocacia tem uma distribuição mais institucional, inclusive no QR Code que está no verso, vocês têm acesso a vários Media Kits nossos que mostram esses detalhamentos de quem recebe, como é que é feita esse nosso trabalho. Mas voltando à análise de DNA, já vou fazer um spoiler aqui da capa dessa próxima edição, que vocês vão receber daqui a pouco, e o preço de vocês receberem a edição é me escutar aqui um pouquinho mais até o final. Não dá para a gente falar de análise DNA sem falar do Análise.com. Por quê? 5 anos atrás, né, já antenados com essas questões de papel, digital, a gente lançou o Análise.com, que é uma plataforma hoje que conta com mais de 257 mil visualizações por mês. Essa é a média dos últimos 5 meses. São mais de 44 mil usuários mês. Essa é a média dos últimos 5 meses. E aqui a gente vai falar um pouco do Análise DNA na plataforma digital. Nós temos 9.400 escritórios de advocacia empresarial. O nosso foco é a advocacia empresarial hoje, que ao longo dos 20 anos da análise editorial foram sendo apurados, checados e colocados no nosso banco de dados. Então, são 9.400 escritórios ativos na nossa base de dados. E, hoje, só essa ferramenta de busca por escritórios de advocacia conta com 56 mil buscas mensais por escritórios e 14 mil acessos mensais por pessoas diferentes. Isso é um número extremamente importante, porque a pessoa que entra aqui ela está procurando um escritório de advocacia. Vocês lembram que 38% romperam no último ano, e 20% está considerando romper. Então, aqui é um celeiro muito interessante para esses profissionais buscarem informação. O que nós temos aqui é o site análise.com. Convido a todos que não acessaram ainda, criem o hábito de acessar. Nós temos aqui 4 grandes editorias: notícias, agenda, mercado em movimento e opinião. Agenda, nós trazemos aqui todos os principais eventos e acontecimentos do mercado jurídico para favorecer. Ele é muito utilizado, às vezes, poxa, eu vou para Minas Gerais, para Belo Horizonte, aquela semana X, será que tem alguma coisa do mercado jurídico acontecendo lá? Eu vou para São Paulo para um determinado evento, além de assistir o Rei Leão, o que mais eu posso fazer que possa contribuir com a gente? Então, a gente traz aqui todos os eventos. Vamos lá, estamos torcendo, voltou. Então, a gente tem aqui essa área de eventos. E a área de DNA, eu não vou me alongar muito aqui, a área é uma área de busca por escritórios e advogados, que tem hoje, como eu falei, 56 mil buscas mensais. Aqui não é para a pessoa, poxa, eu quero procurar o escritório X. Esse escritório X, se você der um Google, você vai encontrar as informações desse escritório sem problema nenhum. O nosso trabalho aqui desenvolvido é o seguinte: poxa, eu quero um escritório civil e que seja especializado no setor de energia. E ele vai me filtrando de acordo com a base de dados cadastradas na análise editorial. Poxa, eu ainda preciso lá dentro que alguém fale espanhol. E ele vai filtrando, ele vai me trazendo as especificidades que me são necessárias. Então, os escritórios vão aparecendo aqui. E a gente pode abrir no perfil desse escritório, onde eu vou ter mais informações sobre esse escritório, sobre suas atividades, sobre seus sócios, enfim. Todas essas informações de endereços, localidades atendidas, que a localidade não precisa ser necessariamente um endereço físico, mas se eu estou em Campinas e eu atendo Jundiaí, por que não colocar Jundiaí, que tem um polo industrial bastante interessante, eu posso fazer negócios ali. Eu tenho o perfil dos sócios, eu tenho as especialidades, todas essas especialidades, os setores econômicos, que aí sim eu sou focado, são objetos de filtro. Então, o que a gente tem no DNA, que é o grande ativo para os escritórios poderem colocar suas informações, seus conteúdos, e é um celeiro extremamente vantajoso para os executivos jurídicos,
de grandes, médias e até pequenas empresas, que podem acessar aqui a nossa plataforma. Então, aqui nós temos vários formatos completos, formatos mais simples, portfólios, etc. e tal.